Olá pessoal, nós estamos de volta com uma nova videoaula e hoje a aula é sobre o tema da aula 8, que é Gênero e Sexualidade como campos de estudos. Essa videoaula vai ser basicamente uma retomada do texto da Adriana Psitelli, né, e os comentários que ela faz sobre algumas questões do mercado do sexo. Então, o vídeo vai ser sobre o texto A Apresentação de Gênero no Mercado do Sexo. Na atividade dessa aula, vocês tinham que, a partir deste texto, da Adriana Psitelli, construir um outro texto que desse conta de pensar o mercado erótico, colocando questões da vinculação entre gênero e sexualidade, e a prostituição, pornografia e sadomasoquismo impondo a necessidade de ampliar o escopo analítico sobre o sexo e a sexualidade e aí produzindo críticas ao modo como o feminismo tratava esses temas. O texto da Adriana Psitelli, como vocês puderam observar na leitura, ele traz uma breve introdução a uma coletânea de artigos que tratará sobre o tema que ela comenta ao longo do texto dela. Por isso que, em um primeiro momento, ela está retomando algumas questões conceituais sobre o mercado do sexo e que serão também objeto dos artigos dessa coletânea. E aí, a partir deste comentário e desses aspectos conceituais, é que ela vai introduzir a seguinte questão, que é o que nos interessa para essa aula. Como que os estudos sentados no mercado do sexo, eles contribuíram para o avanço do conhecimento no âmbito das ciências sociais e, particularmente, do conhecimento em termos de gênero. Então, a autora começa a trazer uma revisão de como que foi esse tema, ele foi sendo abordado e tratado na literatura, especialmente feminista. Como ela vai destacar, os estudos sobre a temática eles são marcados por diferentes posições feministas no debate sobre a prostituição. E essas diferentes visões elas são resultado não só do modo como as diferentes correntes feministas percebem a prostituição, mas também como se discute a sexualidade. Então, uma das coisas que vocês têm que ter ideia e percepção é de que o pensamento feminista, como a gente já tinha visto na disciplina de Estudos de Gênero, não possui uma univocidade, ou seja, não tem uma única voz, não há uma homogeneidade nesse campo, então as perspectivas elas têm diferentes visões sobre uma mesma realidade, e sobre o mesmo conceito, inclusive. E aí, por não ter univocidade, aí ela vai apresentar justamente as diferenças significativas no que se refere ao significado que é dado à sexualidade nessas perspectivas feministas. E eu vou lembrar a vocês, antes de dar continuidade, que na aula 6 a proposta foi justamente problematizar o feminismo como um lugar privilegiado para pensar a sexualidade. Tendo em vista, e como apontou a Gayle Rubin, a partir da revisão do texto da Adriana Psitelli também, isso prenderia o debate da sexualidade aos marcos da heterossexualidade compulsória, isto é, aquela estrutura subjacente que ela vai discutir em tráfico de mulheres. Como vimos na aula 6, então, as análises das sexualidades heterossexuais frequentemente aparecem aprisionadas a uma distinção binária, que é a classificação masculino e feminino, homem e mulher, em que então a sexualidade atravessaria uma linha divisória entre os homens e as mulheres. E essa divisão, ela parece sustentar pelo fato de que se toma como ponto de partida a ideia, que embora está implícita, não é necessariamente explícita nessa discussão, da existência de identidades coerentes e estáveis, que é aquele alinhamento entre sexo e gênero, né? A coerência de nascer com uma determinada genitália e pertencer a um determinado gênero. E aí também vinculada a ideia do papel que se desempenha cada um desses corpos na reprodução. Essa leitura, para Gayle Rubin, por exemplo, vai viabilizar uma série de discussões e invisibiliza uma série de questões dentro do campo da sexualidade, que é a pauta da discussão dela no texto Pensando o Sexo. Então, eu peço que vocês retomem brevemente a aula 6. Justamente porque a aula 6 e a aula 7, elas têm vínculos. Eu acho que agora que eu me dei por conta, porque no início do vídeo eu comecei estudando para a aula 8, já a aula 7, desculpa. Porque a aula 6 e 7, elas têm relação na discussão conceitual, mas a gente continua na aula 8 também, com o texto do Caminho do Braço. Mas vamos continuar, então, com as questões apresentadas pela Adriana Psitelli, e a fim justamente de elucidar a proposta de atividade. O primeiro ponto que emerge na discussão que a autora está trazendo são duas visões antagônicas no debate sobre sexualidade. Primeiro, um grupo
um grupo, né, de autoras que entendia a sexualidade como um elemento utilizado para objetificar as mulheres, e um segundo grupo que entendia a sexualidade como um campo de libertação das mulheres. Vocês não reconhecem que, em boa medida, tem essas visões presentes ainda justamente em disputas nos debates dos movimentos feministas hoje? Ainda nós temos essa discussão entre a libertação das mulheres através da sexualidade e a objetificação delas através da sexualidade. Esses campos ainda conflitam. Mas esses debates, né, dentro da discussão da Adriana Psitelli, ela vai mostrando que vai ser atualizada na segunda onda do feminismo, que é aquele momento em que as feministas elas passam a pensar o porquê da opressão das mulheres. E aí tem como efeito justamente a criação de um campo de estudos dicotômicos, né? Essa discussão do porquê da opressão. Um deles vai tomar a sexualidade como fonte de subordinação das mulheres, no marco, então, das discussões do patriarcado e da dominação masculina. O outro vai defender a sexualidade como fonte de prazer e poder para as mulheres. E aí estamos falando da libertação dos corpos. No âmbito dessas discussões, a pornografia e a prostituição elas vão operar como ponto central de debate. E aí, nessa dualidade dos debates, a prostituta, por exemplo, ela vai ocupar um lugar tanto de escrava sexual como de agente subversivo da ordem sexista. Então, entendam que a autora trazendo duas perspectivas de pensar a sexualidade, que entram nos marcos de uma discussão também na segunda onda do feminismo, que é quando começa a inserir os debates teóricos, e nisso a prostituta vai assumir um lugar em cada uma dessas perspectivas, em uma como escrava sexual e outra como agente subversivo da ordem sexista. E vocês têm que entender que se trata de tipos ideais, ou seja, elas estão trabalhando com modelos explicativos para pensar o universo da sexualidade a partir da ótica das discussões de gênero. Elas não estão falando de um universo real da prostituta. Elas estão pegando a prostituição, tornando então um modelo explicativo para pensar essa ordem social sexista, nos marcos então dos debates dos estudos de gênero. A realidade, né, que isso é a experiência vivida da prostituição e do mercado do sexo, elas são mais diversificadas e complexas e não poderiam ser reduzidas a essas duas imagens. Mas elas nos interessam a Adriana Psitelli justamente para poder introduzir esse debate sobre a prostituição e sobre o mercado do sexo. Então, no polo, né, que vai se ver o sexo como opressão, a prostituta ela é vista como um caso extremo de exercício da subordinação e objetificação da mulher, porque a ideia é pensar assim, a prostituta ela oferece serviços sexuais a outro, então ela estaria para o outro, ela é um objeto, um ser passivo e ausente de poder. Por isso ela não é um sujeito nessa relação, e aí ela vai ser percebida como uma vítima de violência. E a ideia de pensar vítima de violência é porque nos marcos do debate sobre dominação masculina, entende-se que toda mulher que se transforma em um objeto de prazer para o homem, ela é vítima de uma violência sexual. E aí nós estamos pensando nesse caso, por exemplo, as relações conjugais em que a mulher faz sexo para agradar o marido ou porque é papel dela enquanto esposa, né? E aqui vem aquela frase que eu ouço muito em algumas mulheres, que eu fiz o meu papel de esposa, que é justamente fazer o seu papel de objeto de prazer para o homem, né? Estar pronta para fazer sexo mesmo que a pessoa mesmo, a mulher mesmo, ela não esteja com vontade, não tenha libido, não está interessada naquele dia. Mas seu papel é esse, estar para o outro. Ou então a prostituta, que ela, como é pensada como escrava sexual, ela também se torna vítima dessa violência sexual. No outro polo de discussão, que considera então o sexo como fonte de poder das mulheres, a prostituta ela já é vista como um símbolo de autonomia sexual. Então ela reconhece-se a existência dessa ordem sexista, mas ela não é vista como determinante no universo da prostituição, porque o sexo ele também é visto como um elemento que desestabiliza essa ordem do poder masculino, mas ele também tem essa capacidade de reforçá-lo. Por isso que as práticas da prostituição elas devem ser lidas de modo mais complexo do que apenas como uma configuração de dominação masculina. Porque há possibilidade, isso que esses autores estão trazendo, de resistência nesse universo, inclusive de subversão da ordem sexista.
Então, assim, vamos entender que a prostituta ela não pode ser reduzida a um objeto passivo, utilizada para o prazer masculino, mas deve ser pensada, sim, como um espaço que faz uso ativo da ordem sexual vigente. E aqui, por exemplo, nós já começamos a perceber por que a prostituição ela vai introduzindo questionamentos ao modo como algumas abordagens feministas tratavam o tema. Se a gente toma o marco da discussão da dominação masculina como parâmetro, né, para analisar, aí a Adriana Psitelli vai trazendo justamente que há limites nessa discussão. E essas linhas, esses limites, desculpa, eles aparecem com a imagem da prostituta quando ela trabalha essas duas visões apresentadas anteriormente. Se vinculada à análise da sexualidade e à ordem sexista, a prostituta sempre vai ser vista como vítima passiva e não como um sujeito. Só que quando a gente desloca a discussão e aí aponta o limite desses debates, de alguns debates feministas, a prostituta então ela pode emergir como um sujeito de agência. E a Psitelli indica que os textos da coletânea que ela está fazendo o comentário alinham-se a essa segunda visão sobre a prostituição, por isso, porque eles contestam o estigma vinculado à prostituta e à prostituição, inclusive vão contestar abordagens feministas de modo como essas abordagens elas deram conta de pensar esse universo. Então, situam-se, esses textos da coletânea, situam-se no marco do pensamento feminista, mas eles apontam críticas às abordagens também feministas que percebem as trabalhadoras do sexo como vítimas. Então, né, quais são as críticas aos limites da vinculação entre sexo, sexualidade e gênero e por que o mercado erótico impõe questionamentos a essa vinculação, bem como por que o sadomasoquismo, a pornografia e a prostituição impõem a necessidade de ampliar o escopo analítico sobre sexo e sexualidade. Como vai nos dizer Psitelli, certas linhas feministas, ao refletirem sobre a subordinação das mulheres, assumem uma leitura circular entre sexualidade e gênero. E nesse ponto eu peço que vocês sempre retomem a aula 6, que é a aula que a gente tentou discutir esse aspecto. A partir da discussão que teve justamente na aula 6, a Adriana Psitelli vai trazer justamente como que ao rediscutir como a heterossexualidade institucionaliza a dominação masculina e a subordinação das mulheres, a sexualidade acaba sendo vista como uma fonte de poder dos homens que se corporifica através do gênero. Essa discussão está no marco das reflexões sobre a relação entre gênero e sexualidade e reprodução, e o modo como as sociedades organizariam os fatos da natureza, no caso, a reprodução. Outras discussões têm questionado a relação naturalizada entre reprodução e gênero e como essa naturalização tende a confundir sexualidade e gênero. Mas são os estudos queer que mais recentemente têm sido inovadores nessa discussão sobre a distinção entre gênero e sexualidade e afirmando que eles se interrelacionam, né, mas não são a mesma coisa e nem estão subordinados um ao outro. Né. Nesse contexto, né, quando a gente pensa a separação dessas instâncias, a gente pode entender a complexidade da sexualidade e o modo como as características consideradas femininas e masculinas, elas vão atravessando diferentes modalidades e estilos de prática da sexualidade. E as novas discussões sobre o trabalho sexual, como vai trazendo a Adriana Psitelli, têm contribuído para desestabilizar essa linearidade da vinculação entre gênero e sexualidade, e um dos exemplos que ela vai trazer é o sexo comercial no âmbito do sadomasoquismo. A Psitelli, ao citar a McClintock, ela demonstra que a modalidade de comércio do sexo, né, sadomasoquista, ela está marcada por uma economia de subversão. Por exemplo, o serviço pago com mais frequências aos homens, o serviço pago pelos homens, né, mais frequentemente pago pelos homens no serviço do sadomasoquismo heterossexual, é o da submissão. E nesse contexto, os papéis são trocados. E aí, claro, de modo ritualizado e um jogo erótico, ele vai alterando a relação linear entre homem, poder, então, ativo, mulher, submissão passiva. Então, nesse campo, é utilizado as convenções de gênero e sexualidade, mas elas subvertem, né? Elas são subvertidas
dentro desse contexto, né, desse jogo erótico. E embora o contexto efetivamente nunca desapareça, é dentro desse espaço, como vai dizer essa autora Annette Flintoff, que se utiliza das convenções, né, subverte as convenções, tanto que altera, né, essa linearidade da posição passiva e ativa e submissa dominador, né, de relação de poder, mas não faz desaparecer a relação efetivamente, porque o contexto social e político das convenções de sexualidade e gênero, elas oferecem os elementos para serem ensinados e subvertidos dentro dos jogos eróticos do sadomasoquismo. Mas, quando se retorna ao contexto, esse contexto se retorna a essas relações. Mas é interessante vocês entenderem esses aspectos, porque justamente é essa discussão que nós vamos ter na aula 8, a partir do estudo do Camilo Braz dentro do mercado erótico de sexo entre homens, né? De homens que fazem sexo com homens. Ele justamente vai trabalhando como que há uma rearticulação das convenções de gênero, sexualidade e corporalidade dentro do contexto que ele estudou. Então, para encerrar, o que é importante que vocês retenham dessa discussão até o momento, da aula 7, é considerar os debates introduzidos pela Adriana Psitelli, sempre vai nos remeter a compreender como que as convenções corporais de gênero e de sexualidade, elas são produzidas e transformadas, e como que as categorias de gênero, de raça, de nacionalidade, de religião, de região e de idade, elas se interseccionam, articulando-se e constituindo novos sentidos para pensar a sexualidade. Então era isso por hoje, pessoal, e na próxima eu volto com o texto da aula 8, que é o texto do Camilo Braz.